Hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi algumas vezes já na vida, não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Eu já respondi ela em outros vídeos, já disse isso nos meus cursos de escrita criativa, já disse isso talvez no meu blog de escrita, já falei isso anteriormente. Então eu quero aproveitar para reforçar essa mensagem e o que eu penso sobre esse assunto. Mas antes de entrarmos no tema desse vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que colaboram com o canal aqui, que ajudam, que apoiam o canal. Eu imagino que vocês têm ideia disso, mas é importante que eu venha aqui para agradecer vocês, dizer como é crucial o apoio de vocês. Só para vocês terem uma ideia, semana passada, metade quase dos vídeos do canal aqui foram desmonetizados pelo YouTube. Há uma série de critérios para desmonetizar que a gente não sabe muitas vezes. Então você publica um vídeo aqui, na hora que ele entra lá, eles cortam a monetização. Então o apoio que vocês dão mensal é realmente essencial para manter o canal aqui, manter a pesquisa, para eu poder comprar livros e trazer mais novas informações para vocês, porque se tem um propósito aqui meu, gente, é tentar sempre trazer alguma informação nova, algo novo para vocês refletirem. Eu penso assim que talvez seja o maior objetivo, para que todo dia que eu vier aqui vocês saiam com alguma informação nova, com alguma ideia nova, com algum tipo de vislumbre diferente da realidade e que vocês possam extrair algo disso. E é evidente que para isso também eu preciso estar sempre pesquisando coisas novas. Eu preciso aprender muitas coisas para poder vir aqui e compartilhar com vocês depois. Então eu agradeço a todos vocês que dão esse apoio e que permitem que eu faça isso. Se você quiser ajudar o canal aqui, você tem algumas opções. Vou deixar no comentário fixado aqui do canal. Você pode fazer isso através do Apoia-se, se tornar membro do canal também, ou pelo PayPal. Então eu agradeço muito o apoio de vocês, realmente é muito importante. E a pergunta que eu quero responder hoje tem a ver com alguns vídeos que surgiram aqui nos últimos dias, aqui, de pessoas que leram o meu livro mais recente, que é esse aqui, Um Cego em Buenos Aires, publicado pela Cotter Editorial, e algumas pessoas leram esses livros e fizeram umas resenhas em vídeo aqui. Então tem o primeiro que eu já compartilhei aqui, que foi do canal Demasiado Humano, do Alex, que fez uma análise bastante interessante do livro. Depois tem uma série de vídeos da Ana, no canal Professores Antenados, Ana e Júlio, que ela fez 3 partes analisando o livro e como foi a leitura dela e o que ela achou interessante na leitura. O processo de ler um livro, ele é aberto. Então, assim, você vai ler um livro, você vai ter uma experiência diferente da minha. Você vai se interessar por partes, você vai se emocionar em partes diferentes do que eu me emocionaria. Ou, por exemplo, mesmo leituras de uma mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida também abrem sentidos diferentes. Se você lê um livro aos 20 anos e depois você relê esse livro aos 40, você terá diferentes perspectivas a partir dessa leitura. Então é um processo sempre em transformação e é aberto. A interpretação de uma obra é aberta, por isso que é tão legal quando você vê os seus leitores lendo o seu livro, que é por isso que a gente escreve, né? Quando eu sento para escrever um livro como esse, eu quero que as pessoas leiam depois. Que elas leiam o seu livro e depois compartilhem com você as impressões dela. O que aquilo ali trouxe para ela, o que aquilo ali despertou nelas enquanto leitoras. Então, nesses 2 casos aqui, que publicaram no YouTube, né, tem o Alex e a Ana, cada um com a sua visão do livro, e a Ana fez um trabalho mais detalhado de ler alguns trechos específicos que chamaram a atenção dela, despertaram a atenção dela. E ela fez uma pergunta na parte 2 da análise dela, que tem um trechinho que eu vou ler para vocês aqui, e ela fez uma pergunta depois que eu quero dividir com vocês. É uma parte no finalzinho da página 63 que diz o seguinte: ao tentar libertar o escritor em mim, eu pressentia que poderia desencavar todos os dejetos que sempre escondi, aterrorizado que os outros pudessem vislumbrar através das minhas palavras esta minha faceta podre e imoral. Certamente não seria a primeira vez que alguém seria julgado e execrado por aquilo que escreveu, pois toda obra é, de maneira essencial, uma autobiografia. Então o personagem do livro, que é um ex-professor de filosofia, que se muda para Buenos Aires para tentar escrever uma obra e não consegue. Quando ele chega em Buenos Aires e começa a se deparar com dificuldades, com um monte de razões para postergar a escrita, ele entra naquele estágio de procrastinação que muitos escritores conhecem, né? Sempre postergando, sempre adiando a escrita do livro. E ele começa a pensar assim, e se eu escrever um livro que seja muito parecido comigo mesmo, e esse livro revelar coisas sobre mim para os outros, e as pessoas começaram a me julgar por causa disso, né? Porque eu vou revelar coisas podres de mim, histórias que eu não gostaria de revelar, segredos meus. E tem essa frase, né, que é: toda obra é de maneira essencial uma autobiografia. E a Ana me pergunta, né, eu vou considerar que é uma pergunta para mim, ela me pergunta se isso realmente é o que eu penso, e se o livro, né, esse livro em particular aqui, também é uma autobiografia, ou se tem histórias que são minhas aqui dentro, ou se tem algo de mim aqui dentro. E a resposta é óbvia, né, o livro é uma parte de mim, tem histórias, a maior parte não aconteceu comigo, mas são imaginadas, é uma obra de ficção, mas certamente tem muito de mim aqui dentro, em vários sentidos, e em todos os meus livros também. Quando eu escrevi essa frase aqui, que toda obra é em essência uma autobiografia, eu digo isso não apenas por experiência própria enquanto autor, que na hora que eu sento lá e eu busco
nas minhas experiências, nas minhas memórias, nas minhas leituras, naquilo que eu assisti, naquilo que eu ouvi, o material para poder produzir a obra, mas eu falo também em relação aos autores que eu admiro e que eu já li boa parte dos livros deles e que também já li a biografia dessas pessoas. Então, por exemplo, esse livro aqui em particular, né, que se passa em Buenos Aires, que o autor vai para Buenos Aires, tem muito a ver com Jorge Luis Borges, né, o autor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges é uma grande referência para mim, foi um autor que eu li, eu devia ter, sei lá, 22 anos, 23 anos quando eu li pela primeira vez, e foi um autor que me fascinou e eu li a obra completa do Borges, foi um autor que realmente mergulhei na obra dele, me aprofundei, e eu li a biografia do Borges. Então quando você vê a biografia dele e a obra dele, você percebe que embora o Borges não esteja fisicamente lá dentro, você não vê a história do Borges lá dentro, você não vê o ser humano Borges nos contos dele, ou nos poemas dele, o que você vê são elementos que perpassam a existência do Borges. Então você vai ter ali as brigas de faca, por exemplo, as lutas, né, os peleadores argentinos, os labirintos, você vê a cegueira que aparece em alguns contos do Borges, por exemplo, tem personagens que são cegos, o Homero, tem vários elementos que vão surgindo na obra do Borges e que estão fixadas, estão calcadas na experiência pessoal do Borges enquanto pessoa, enquanto ser humano e também enquanto leitor. Porque muito do que o Borges produz, de certo modo, é uma releitura daquilo que ele já leu também. E isso todos nós fazemos. Quando eu escrevo um livro, isso aqui, falando sobre Borges, é porque tem uma íntima ligação com a obra do Borges. Então esse livro aqui é uma homenagem a um autor que me influenciou tremendamente durante muitos anos da minha vida, durante meus anos de fundação como escritor. Então quando eu falo que toda obra é uma autobiografia, não é no sentido de que eu estou escrevendo a minha história aqui, mas as histórias fazem parte de mim e refletem meus interesses, os meus gostos, os meus medos. Um outro caso que eu penso também muito parecido é o do James Joyce. Quando você vê a obra de James Joyce, né, por exemplo, o Ulisses, os contos dele, os Dublinenses ou Finnegan's Wake, e você lê a biografia dele, tem uma biografia tremenda, que é maravilhosa, que é do Richard Ellman, e você observa as histórias dele, e aquilo que é a vida pessoal dele, você vê que tem muita coisa do Joyce dentro da obra dele. Por exemplo, em Ulisses, a obra-prima do Joyce. O personagem principal, que é o Leopold Bloom, ele não é o Joyce no sentido estrito. Ele seria um alter ego do Joyce adulto, mas não é o Joyce. O outro personagem, que é o Stefan Dedalus, que já era um personagem de outra obra anterior do Joyce, que era o Retrato do Artista enquanto Jovem, esse sim é espelhado no Joyce enquanto jovem. Então ele certamente inclui ali várias histórias da vida pessoal dele, tanto no primeiro livro dele, que é o Retrato, quanto no Ulisses, você vê elementos da vida pessoal do Joyce. Não que sejam autobiografias, não que sejam histórias de memórias dele, né, contando o passado dele, contando a vida dele, não, mas realmente tem elementos ali, Dublin, por exemplo, ele como autor irlandês, crescido em Dublin, é inevitável que isso apareça na vida dele, que ele relembre os locais que ele frequentava, as ruas que ele ia, mesmo muito tempo fora de lá, que ele era um expatriado, ele passou boa parte da vida dele fora da Irlanda, mas sempre retornando ao passado dele, aquele momento de felicidade dele, aquele momento que ele sentia entre os seus, entre a sua família, entre os seus amigos. Então, de certo modo, sempre vai puxando para o seu histórico pessoal também, para extrair elementos de sua vida que possam reforçar e dar mais verossimilhança à sua história, torná-la mais complexa, torná-la mais vívida. Outros dois autores que fazem muito isso, no sentido mais próximo à autobiografia, mas não ainda também, não é totalmente autobiografia, é o Henry Miller e o Bukowski, o Charles Bukowski. São dois autores americanos que também têm esse contato muito próximo com a vida pessoal deles. Em Trópico de Capricórnio, do Henry Miller, ele conta histórias da infância dele, histórias da juventude dele, que se refletem na obra. Em Trópico de Câncer, ele também busca algumas histórias pessoais dele em Paris, embora não seja uma autobiografia. E já o Bukowski, então, quase todos os romances dele, de algum modo ou de outro, são muito próximos da história pessoal dele. A obra principal dele é uma romanesca que é Misto Quente, né, Hammond Bry. Ele conta a infância dele, a relação dele com o pai, um pai abusivo que batia nele, às vezes com violência. Então ele vai extraindo da vida pessoal dele. E o mais interessante de tudo, na verdade, e essa grande magia da literatura e da escrita, e da obra de arte como um todo, é que a minha experiência individual, embora seja minha, seja única, ela também faz parte de um rol de experiências gerais dos seres humanos e que você pode ler aí e pode se identificar com ela, e pode sentir que é você também vivendo aquela história. Teve uma pessoa que leu esse livro aqui e comentou no Twitter e falou assim, gente, essa aqui é a minha história. E isso porque as experiências são compartilhadas. A experiência desse personagem aqui, que é imaginado, né, um personagem imaginado que vai para Buenos Aires e que extrai elementos de certas impressões minhas em Buenos Aires, que eu morei lá 2 anos,
ela pode criar essa identificação, ela pode e deve criar essa identificação. Porque nós, como humanos, nós temos um traço muito característico nosso que é a empatia. É de você ver a pessoa lá se alegrando ou sofrendo e você sentir junto com ela a alegria ou sofrimento. Inclusive tem alguns estudos que indicam que ler literatura, ler ficção, ajuda as pessoas a serem mais empáticas também. Porque você é obrigado, durante a leitura de um livro, durante as páginas desse livro aqui, nesse caso são 200 páginas desse livro aqui, você é obrigado a se pôr no lugar dos personagens, a viver a vida desses personagens aqui. Através da imaginação, você realmente sair de si e entrar nesse mundo aqui e viver essa história. Então essa obra é, a grosso modo, né, no sentido mais amplo, uma autobiografia, justamente porque ela traz uma série de referências minhas, como leitor, como ouvinte de música, como ser humano mesmo. E você vai encontrar isso em todos os meus livros também. Se você pegar, por exemplo, O Rei dos Judeus, que é um livro sobre Jesus, é um livro sobre Jesus histórico, a história de Jesus enquanto personagem histórico. É lógico que a história não é minha, eu não sou Jesus, não vivi na Palestina do século I, mas ali fala também, em grande parte, da minha relação com o cristianismo, de alguém que cresceu num lar cristão e que tinha uma referência, um modelo de personagem bíblico, né, como Jesus, e que para mim reflete algo muito poderoso e que se perdeu no cristianismo. E é algo que eu sempre repito aqui para vocês. Eu não sou cristão hoje em dia, eu não frequento igreja, eu sou ateu, mas quando eu penso na figura de Jesus, a figura histórica pelo menos, a mensagem dele elementar é uma mensagem de amor, uma mensagem de tolerância, de amor ao próximo. E quando você observa os cristãos, ou que se dizem cristãos, cidadãos de bem, o que você observa é justamente o oposto, são pessoas que odeiam os outros, que são intolerantes, que desrespeitam os demais. Então quando eu escrevi aquele livro, eu falava da minha relação, eu, Henry, com o personagem histórico Jesus. Quem era aquela pessoa e como essa mensagem dele se perdeu. E a história desse livro, do Rei dos Judeus, é justamente a história de um profeta ou de alguém que acha que tem uma missão muito importante para a humanidade, de salvar a humanidade, e que na medida que vai passando a história, ele vai percebendo que aquilo que ele diz não repercute nas pessoas. Ele fala sobre amor e, no fundo, ele está falando para pessoas egoístas, que não se importam com o que ele está dizendo. A história de Jesus que eu conto é a história de um fracasso, na verdade. É a história de uma pessoa que tenta mudar o mundo para melhor e fracassa no final. E seus seguidores são pessoas cheias de ódio, cheias de intolerância, cheias de respeito aos demais. De certo modo, é uma história do cristianismo. É a história de como o cristianismo fracassou no final. Porque, de fato, as pessoas não praticam aquilo que Jesus dizia. Você não vai ver ninguém que seja completamente abnegado a ponto de dar a sua vida pelo outro. De amar tanto o próximo que se sacrifica por ele. É claro que tem histórias, mas são raríssimas, né? Sim, você pode contar nos dedos de uma mão pessoas que realmente são cristãs. Inclusive, não sei se foi o Freud que disse isso, que o cristianismo é uma religião impraticável, porque ela exige tanto desapego da pessoa, tanta entrega da pessoa, que ninguém consegue praticar. Ou seja, para responder a pergunta da Ana, esse livro aqui não é sobre mim. Eu não sou o personagem desse livro. As histórias que estão aqui não são as minhas histórias. Mas o personagem sou eu também. Eu penso aqui num autor particular que também me influenciou muito, que é o Dostoiévski. Dostoiévski é um autor que, quando você lê a obra dele, e você conhece as ideias dele também, quem era o Dostoiévski, aquilo que ele acreditava, você sabe que em toda a obra dele vai ter pelo menos um personagem, ou um grupo de personagens, que representam a voz do Dostoiévski. O teórico russo Mikhail Bakhtin, ele cunhou um termo para a obra do Dostoiévski, ele diz que é um romance polifônico. E o que isso quer dizer? Que a obra do Dostoiévski ele tem diferentes tramas, diferentes temas, eles vão se fundindo ao longo da história. É como se fosse uma sinfonia, são vários instrumentos que vão sendo tocados juntos e vão compondo a história do Dostoiévski. É um romance com várias vozes. É um romance dialético praticamente. Ou seja, cada personagem representa uma ideia, ou um tema, ou um conceito, e esses personagens vão entrando em colisão ao longo da história. Vão entrando em debates, eles vão entrando em conflitos. Então, assim, são várias teorias, é quase um romance hegeliano. Você tem a tese, a antítese, e esses personagens ao longo da sua história vão chegando a uma síntese no final. E você sabe que algum personagem nessa história ali representa o que Dostoiévski pensa. Você sabe disso. Quando você lê os livros dele, você sabe, isso aqui é o que o Dostoiévski pensa. Porque ele sempre humaniza mais o personagem, sempre tem uma voz um pouco mais leve. Então, assim, é incrível. Todo autor, dentro do seu livro, está presente. Isso é um fato. Então eu quero agradecer muito a Ana e o Alex que fizeram um vídeo fazendo uma resenha sobre o livro, Um Cego em Buenos Aires. Foi muito interessante realmente ouvir vocês falando.
como vocês captaram a mensagem, como vocês mergulharam nessa história. É realmente prazeroso para um autor, para um escritor, ver pessoas lendo e realmente dedicando atenção para o livro, realmente dedicando um esforço para poder assimilar e entrar nesse universo aqui. Então, se vocês não conhecem ainda, não conferiram, vou deixar aqui no comentário fixado o link para o livro, um Cego em Buenos Aires, confiram. Obrigado a todos que já compraram o livro, que já leram, que já me mandaram seus feedbacks, seus comentários. É muito legal realmente ter essa resposta de vocês. Também agradeço a todos vocês que apoiam o canal aqui, seja através de um suporte financeiro mensal, seja através da sua força compartilhando os vídeos, comentando, interagindo. Tudo isso é muito importante mesmo, gente. Agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês também. Então, um grande abraço para vocês. Quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, se toda obra é de certo modo autobiográfica, se vocês percebem isso nos livros que vocês leem, nos autores que vocês gostam, se vocês identificam dentro dos personagens, das histórias, os autores. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!